Olá, hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Eduardo Pazuello poupa Bolsonaro em depoimento à CPI da pandemia. Ministro do Meio Ambiente é alvo de operação que investiga contrabando de madeira. Israel bombardeia sul do Líbano após ser alvo de foguetes. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestou depoimento à CPI da pandemia nesta quarta-feira. Apesar de ter obtido uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal para garantir o seu direito de ficar calado, Pazuello falou bastante e tentou defender sua gestão à frente da pasta e preservar Jair Bolsonaro. O ex-ministro disse que não recebia ordens diretas do presidente sobre o enfrentamento da pandemia e que as decisões sobre o tema eram do Ministério da Saúde. Isso apesar de ter aparecido no ano passado em um vídeo ao lado de Bolsonaro dizendo que, abre aspas, um manda e o outro obedece. Ele também negou que Bolsonaro tenha ordenado, em outubro passado, que ele não comprasse a Coronavac, apesar de o próprio presidente ter dito que havia determinado o cancelamento de uma intenção de compra assinada pelo Ministério da Saúde com o Instituto Butantan. Mais tarde, o governo acabou comprando a Coronavac, que é a vacina mais aplicada no Brasil até o momento. Pazuello também disse que sempre foi favorável a medidas preventivas como o distanciamento social, apesar de sua pasta ter feito seguidas recomendações favoráveis ao retorno das atividades econômicas. Em um dos momentos mais tensos do depoimento, ele afirmou que a falta de oxigênio hospitalar em Manaus teria durado apenas 3 dias e foi prontamente rebatido por senadores. Questionado sobre por que havia sido demitido por Bolsonaro, ele respondeu dizendo apenas, abre aspas, missão cumprida. Pazuello foi ministro da Saúde de maio de 2020, quando o país tinha 15 mil mortos pelo coronavírus, e deixou o cargo 10 meses depois, quando a marca havia superado as 280 mil mortes. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira, sob suspeita de ter participado de um esquema para facilitar o contrabando de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. A ação atingiu também servidores públicos e foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o afastamento do presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Salles foi à sede da Polícia Federal em Brasília cobrar informações sobre a investigação, que está sob sigilo, e disse que a operação era desnecessária e exagerada. Embaixadores dos 27 países membros da União Europeia deram mais um passo para facilitar a entrada de turistas de fora do bloco, com o objetivo de reativar o setor de turismo durante o verão. Eles chegaram a um acordo para permitir a entrada de pessoas de fora do bloco que já estão totalmente vacinadas com imunizantes aprovados na União Europeia, que hoje são os da Pfizer-BioNTech, da Moderna, de Oxford AstraZeneca e da Johnson & Johnson. Cada país do bloco também poderá autorizar a entrada de pessoas vacinadas com imunizantes aprovados pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A Coronavac, aplicada na maioria das pessoas vacinadas no Brasil, ainda está sob análise da OMS. Outra forma de entrar na União Europeia será viajar de algum país onde a incidência de novos casos esteja abaixo de 75 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. No Brasil, essa taxa de incidência está em 395. A expectativa é que as novas regras sejam aprovadas em breve pelo Conselho Europeu. O conflito entre Israel e o movimento radical islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, envolveu nesta quarta-feira também o Líbano, de onde 4 foguetes foram disparados contra o território israelense, sem atingir nenhuma construção ou pessoa. Em resposta, os militares de Israel bombardearam alvos no sul do Líbano. A União Europeia e os Estados Unidos pediram um cessar-fogo na região, mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o país manterá a sua operação militar. O conflito já deixou mais de 200 mortos, a grande maioria em Gaza, segundo as autoridades. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.